Bem, muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para fazer aqui a apresentação do programa para o Campo Emílio Infante da Câmara. Como já foi dito pelo Sr. Presidente, isto é um resultado de um processo que já tem algum tempo e, portanto, levou uma grande maturação e, portanto, aquilo que nós vimos apresentar hoje é, digamos assim, uma plataforma, não é um plano, mas é uma plataforma de consenso que foi gerado a partir do momento da deliberação da Assembleia Municipal, passou por um processo de estudos de base, de construção de cenários e depois a uma solução global provisória e depois esta proposta final. Nós vamos fazer uma apresentação muito sucinta de todo esse processo para nos centrarmos depois na apresentação um bocadinho mais detalhada da proposta final. Ora bem, o meu colega Sérgio Fernandes e eu estamos aqui em representação de uma equipa mais vasta da Faculdade de Arquitetura, que envolveu outras pessoas e outros técnicos para além do Sérgio e de mim, e evidentemente não está aqui nesta constituição da equipa também aquilo que foi a colaboração muito estreita com a Câmara Municipal, nomeadamente dos seus técnicos, e portanto sempre tivemos a máxima colaboração dos técnicos e do Executivo e portanto também de considerar que houve também essa colaboração muito estreita com os técnicos da Câmara Municipal. De referir que aquilo que nós vamos apresentar hoje resulta do tal processo de amadurecimento de uma série de ideias que resultaram, em primeira instância, de uma deliberação da Assembleia Municipal. Portanto, aquilo que nós vamos apresentar no fim, esta proposta final, é o resultado da materialização naquele território em concreto do Campo Emílio Infante da Câmara de um programa que emana da Assembleia Municipal. E, portanto, digamos que o trabalho principal foi tentar cruzar naquele território toda a programação e todo aquilo que eram os anseios que vinham da deliberação da Assembleia Municipal. Isso foi o grande postulado para a realização dos trabalhos do programa Emílio Infante da Câmara, que, como eu digo, é aquilo que nós vamos apresentar, é uma plataforma para agora sim se fazerem depois os planos e os projetos que vão se consagrar todas estas ideias que estão agora aqui no programa. Nós chegámos então ou seja, já vamos chegar ao quarto momento, que é este que vamos apresentar hoje. Portanto, fizemos um conjunto daquilo que nós denominamos como estudos de base, construíram-se um conjunto de cenários, portanto, de soluções alternativas para o campo, do qual resultou uma solução global, ou melhor dito, como está ali dito, uma solução global provisória, e depois dessa solução global provisória vem então este programa. Portanto, estamos a falar aqui de 4 fases: reconhecer o território a vários níveis, construir várias alternativas, dessas várias alternativas construir uma solução e agora passar para aquilo que para o programa, que é na verdade a encomenda da Assembleia Municipal. O meu colega Sérgio vai só explicar sucintamente os estudos de base. Boa noite a todos também. E queria também, como o meu colega, agradecer a participação nesta Assembleia Municipal para podermos partilhar com todos aquilo que foram os resultados a que a equipa conseguiu chegar. Ora, esta primeira fase dos estudos de base procuram fazer um processo de investigação sobre a cidade, portanto, e procuram olhar para a cidade como um repositório da história, da cultura e, portanto, procurar reconhecer aquilo que são os valores que existem sedimentados nesta cidade, para depois, efetivamente, poderem ser consequentes e úteis na elaboração do programa. Digamos que esta imagem que aqui está, que é a planta de Santarém, representa, de certa forma, um documento que foi feito, que é um livro que sintetiza um processo de investigação sobre a cidade de Santarém, que foi feito a partir de uma matriz, construída a partir de 3 temas, que são estes que se conseguem ver aqui neste slide e que, no fundo, estruturam aquilo que é o índice. Portanto, esses 3 temas correspondem à forma urbana, portanto, questionou-se a forma da cidade, mas questionou-se também a forma da cidade como resultado de um processo histórico de evolução ao longo do tempo. A cidade de Santarém é uma cidade histórica e, portanto, olhar para a história e para a memória foi também fundamental. E depois olhou-se também retrospectivamente para os planos, sobretudo para os últimos planos, ou para os planos mais recentes de Santarém e, sobretudo, aqueles que incidem na zona histórica, no Planalto e, sobretudo, no Campo Emílio Infante da Câmara. Portanto, estes 3 temas foram intersetados ou foram cruzados com 3 escalas de observação. Nós estamos a olhar para o Campo Emílio Infante da Câmara, mas interessava-nos olhar para o Campo Emílio Infante da Câmara contextualizado
na zona alta da cidade, com o Planalto, com a zona histórica do Planalto da cidade de Santarém. E interessava-nos também olhar para Santarém enquanto cidade que se relaciona com um território envolvente muito alargado. Portanto, 3 escalas de observação distintas, cruzadas com 3 temas de, digamos assim, de questionamento também eles distintos. Esta imagem foi, de certa forma, uma referência para o desenvolvimento de todo o trabalho, quer no lançamento dos primeiros cenários mais especulativos, onde procurámos questionar abordagens muito distintas ao problema ao problema da resolução formal do campo Emílio Infante da Câmara, e de certa forma ela representa aquilo que foi o auge deste sítio e de certa forma foi qualquer coisa que para nós foi fundamental procurar devolver ao campo Emílio Infante da Câmara parte daquilo que se perdeu ao longo do tempo, procurar que a solução materializasse parte da memória ou parte dos componentes formais que aqui nós conseguimos reconhecer. Sobretudo a ideia das mangas, que eram qualquer coisa que era estrutural e que foi estrutural enquanto a Feira da Agricultura funcionou neste lugar. Olhámos também, quando fizemos este inquérito de investigação à cidade, olhámos também e tivemos que compreender, a partir da leitura dos planos que estão feitos para este contexto, uma série de compromissos que existiam para este lugar e, portanto, este desenho é, de certa forma, uma síntese dos compromissos que existem para este sítio. Como resultado final deste primeiro questionamento ou deste processo de investigação, chegámos a uma série de conclusões e algumas coisas que, efetivamente, também acabámos por descobrir. Por um lado, chegámos à conclusão, que é relativamente óbvia, que no campo Emílio Infante da Câmara há uma necessidade de estabelecer uma nova ordem, estabelecer uma ordem para um espaço que está completamente fragmentado e que está num processo de abandono progressivo. Portanto, por um lado, a ideia de que é preciso uma lógica de organização formal, de organização do espaço, isso é absolutamente essencial, e é necessário inverter um processo de inversão, de degradação e abandono deste sítio. Estamos no centro da cidade, mas parece que estamos à margem da cidade. Portanto, esta inversão, este sítio tem que se posicionar no contexto do centro da cidade, que é efetivamente onde ele está. E por fim, se calhar o início daquilo que eu vou passar a palavra ao meu colega, descobrimos que há efetivamente uma contextualização ou uma integração do campo Emílio Infante da Câmara num sistema de espaços públicos, que é um grande anel que se desenvolve desde o Mirador de São Bento, ou desde o Jardim de São Bento até ao Saca-Peito, e que era importante encontrar uma solução para este lugar que fosse enraizada na cidade e, sobretudo, enraizada numa estratégia para este eixo que estrutura a cidade e que é fundamental para a relação da cidade histórica do Planalto com aquilo que são os crescimentos do século XX que a cidade sofreu, agarrados a este eixo. Se calhar passar a palavra. Obrigado, Pedro. Bom, então uma das formas que nós tivemos de tentar reconhecer essas valências todas do território era formular alternativas. Portanto, todos sabemos que, quer dizer, se calhar cada um de nós tem uma ideia sobre aquilo que deve ser o campo Emílio Infante da Câmara, não é? E, portanto, o que nós tentámos foi construir 4 cenários alternativos que reunissem algumas das ideias que todos nós temos para aquele sítio. Tomaram estes nomes de consolidar, adaptar, transformar e contextualizar, que tinham todos eles, estes 4 cenários, o mesmo postulado, que é o cumprimento da deliberação da Assembleia Municipal. Portanto, todos os 4, o âmbito programático da deliberação da Assembleia Municipal cabia nestes quatro, ou era realizável para estes 4 cenários. O que é que isto nos permitiu, quando construímos vários cenários alternativos? É alargar o espectro dos horizontes que se podem ter, para este caso em concreto, para o campo Emílio Infante da Câmara. E, portanto, auxiliou-nos, a nossa equipa, mas também para a discussão alargada, de perceber que há várias hipóteses de resolver aquele problema. Há várias hipóteses de construir um programa preliminar com base na deliberação da Assembleia Municipal. E, portanto, foi esse a intenção metodológica deste processo. Claro, e nós aqui agora vamos passar rapidamente em relação aos cenários. Há um primeiro cenário de consolidar, como o próprio nome indica, que vai agrupar de forma mais, podia dizer assim, mais densa todo aquele programa. Depois há o cenário de adaptar, que dá uma grande ênfase às questões de transformar ou de dar maior ênfase às zonas verdes aqui a implantar no campo Emílio Infante da Câmara. Depois, o cenário de transformar, que, como se nota e é evidente, como o próprio nome indica, há uma grande transformação do campo Emílio Infante da Câmara e, portanto, dando um ênfase muito grande, mais uma vez, às áreas verdes e depois a uma grande construção que envolve todo o Planalto e vai até arroupar a Praça de Touros. E
finalmente, um cenário que era recontextualizar, que, no fundo, até desmanchava um pouco a Praça de Torres e, portanto, era quase uma renaturalização daquele terreiro. Portanto, na verdade, nos cenários, é sempre uma coisa que é obrigatória, digamos assim, na construção de cenários, é ter cenários que são bastante diferentes uns dos outros. Vamos construir 4 cenários muito parecidos, estamos a fazer praticamente a mesma história, só com variantes. Não, aqui eram mesmo cenários alternativos que nos obrigassem a todos a alargar o espectro de possibilidades sobre o Campo Emílio Infante da Câmara. Dessa construção de cenários, o que é que aconteceu? Aconteceu que a ponderação de alguns aspectos de cada um dos cenários nos levou à construção de uma solução global provisória. E o nome era sempre provisório, porquê? Porque ele resultava da ponderação dos vários cenários e tínhamos bem a noção, quando eu digo tínhamos, era nós, a equipa técnica, e também o Executivo e os técnicos de Câmara, que não era a solução final ainda, porque era ainda só o passo de ponderação dos vários cenários. Isto é, muito rapidamente, os 11 pontos, 11 não, são 8 pontos que vinham da deliberação da Assembleia Municipal e depois mais 3 que foram incorporados ao longo deste processo. Depois, por exemplo, um dos que foram incorporados, e depois já vamos ver que, não sei se existe a palavra em português, foi desincorporado, que é o terminal rodoviário, não é? Portanto, há a deliberação da Assembleia Municipal, mas depois havia também outros elementos programáticos que podiam ou deviam integrar e, portanto, essa é a listagem desses elementos programáticos, do qual resultou, eu passaria muito rapidamente este slide, porque é só para demonstrar essa solução global provisória. E dito isto, é importante referir, antes de fazermos a apresentação mais detalhada, como o meu colega Sérgio vai fazer, da proposta final, portanto esta foi, digamos assim, uma intermédia, foi um passo intermédio para se perceber realmente e consolidar as ideias. Deste passo intermédio, peço desculpa, este passo intermédio também era muito importante para se fazer uma coisa que nós julgamos que é crucial e decisiva para implementar o programa para o Campo Emílio Infante da Câmara, que é o seu faseamento. Okay? Portanto, temos bem noção que há uma situação anterior, do passado, da qual nós, como já foi dito aqui, temos os estudos base, que é um livro que já foi entregue na Câmara Municipal, do reconhecimento do território, da cidade e do sítio. Depois há a situação existente e sabemos que para se chegar à implementação de todas as propostas que constam da proposta final, peço desculpa pela repetição, não se faz tudo num só dia. E, portanto, aquilo que considerámos foi também este faseamento e um conjunto de ações que são feitas numa primeira fase, um outro conjunto de ações que é feita depois em fases posteriores. Nós aqui identificámos só uma fase intercalar e uma situação intercalar e final, mas já para adiantar um bocadinho aquilo que é a proposta final, é o seguinte: a proposta final resulta do amadurecimento de todo este processo, mas também daquilo que resultou da discussão pública e da apresentação que fizemos no Teatro da Bandeira e, portanto, toda a discussão que se gerou a partir daí e da ponderação, portanto, resulta já da ponderação dos cenários, mas também da ponderação da discussão pública que foi realizada. E importa dizer que a proposta final que nós vamos aqui apresentar são só os elementos base, mas nós vamos, quando eu digo nós, equipa da Faculdade de Arquitetura, vai apresentar como proposta final não só estes elementos base, que são as plantas base, digamos assim, no qual vamos explicitar a proposta, mas iremos realizar um conjunto de peças, nomeadamente maquetes, modelos 3D, que, digamos assim, robustecem esta proposta final, tanto com mais, desculpem lá a expressão técnica, cortes, alçados, outras plantas, modelos 3D, para além destas duas plantas que nós vamos mostrar. Portanto, esta é a proposta final. Aquilo que nós vamos mostrar hoje é só uma síntese de todo o material que vai ser depois entregue na Câmara. Porquê? Porque temos também que construir um livro, nós chamamos livro, a todo o processo que foi feito para além dos estudos base. Os cenários, a proposta global provisória e depois esta proposta final e que vão ficar depois com a Câmara Municipal, que eventualmente poderá apresentar publicamente ou todo esse material que depois nós, a equipa da Faculdade, vamos entregar. E o meu colega vai então só explicitar rapidamente também esta proposta final. Portanto, a formulação da proposta final parte de uma síntese que se sintetiza, e perdoem uma redundância, nestes 10 pontos, e são eles que conduzem, no fundo, a organização ou a reorganização
que se fez depois, sobretudo, da discussão pública. Portanto, há aqui 2 pontos que eu julgo que serão importantes tomar atenção. Por um lado, a retirada do terminal rodoviário como a possibilidade dele poder, em algum momento, estar no Campo Emílio Infante da Câmara, portanto, ficou completamente posta de parte a presença, mesmo que transitória, que era aquilo que estava previsto neste sítio. E importante também, aqui o ponto 5, o Fórum Multiusos, que, embora está aqui, mas não é um novo edifício. Portanto, ele foi entendido como um programa que pode vir a ser conciliado e integrado na reformulação do edifício da Praça de Touros. Portanto, entendeu-se que há 3 ideias que deviam nortear a solução. Portanto, a ideia de que o Campo Emílio Infante da Câmara se devia transformar num grande espaço verde, portanto, num grande parque verde, com uma grande diversidade de espaços públicos. Estou a dizer um parque verde, onde encontramos verde quase como um bosque. Estou a falar de espaços verdes que são verdes mais urbanos, portanto, estruturas arborizadas que acompanham as ruas, portanto, árvores em alinhamento. Estou a falar de estruturas urbanas, verdes que estão na envolvente de alguns edifícios, sobretudo os equipamentos à volta da Escola do Sacapeito. Estou a falar de uma estrutura verde que acompanha a vegetação autóctone das encostas e que se desenvolve entrando dentro do Campo Emílio Infante da Câmara. Portanto, estamos a falar de uma estrutura verde muito diversificada. Estamos também a falar de uma grande diversidade de espaços públicos. Portanto, espaços públicos que são, se eu conseguisse aqui apontar, espaços públicos que funcionam como um grande terreiro, ou como uma praça de articulação, ou como uma praça de entrada, ou como um miradouro. Portanto, uma grande diversidade de pequenos outros espaços públicos. Uma grande diversidade de espaços públicos. Portanto, isso foi também qualquer coisa que norteou a ideia. Em relação àquilo que será a Praça de Touros, portanto, o edifício da antiga Praça de Touros, aqui localizado, prevê-se que esse edifício possa vir a ser coberto e que se transforme num edifício mais polivalente, ou melhor, que ele se transforme num edifício polivalente, que possa acolher uma sala de espetáculos polivalente, portanto, com a possibilidade de integrar diversos espetáculos e que integre também, sobretudo ao nível do resto de chão, portanto, uma superfície que pudesse integrar, sobretudo, acho que aqui se conseguirá ver melhor, portanto, a ideia de que existe uma área ao nível do resto de chão que pudesse acomodar programas comerciais e que pudesse, no fundo, permitir a articulação de uma pessoa que possa passear ao longo da rua dos Forcados Amadores de Santarém, na relação com esta praça interior, no fundo, que serve à entrada do edifício, a entrada que existe hoje e que se poderá continuar a manter. No fundo, a ideia de que o edifício tenha sentido público, aberto ao público, aberto à cidade, com áreas comerciais ao nível do resto de chão e podendo acomodar no seu interior programas de natureza polivalente, sobretudo centradas naquilo que é uma sala de espetáculos que possa acolher diversos espetáculos. Também a ideia de que há um grande espaço público central, eu diria um grande espaço público monumental que devolva a monumentalidade a este espaço, portanto a ideia de um grande espaço, de um grande terreiro central. Portanto, este terreiro central é desenhado a partir de um percurso que é ensombrado, portanto um percurso perimetral, que é um percurso de ensombramento, que permite acolher alguns equipamentos de apoio ao espaço público envolvente, aos jardins, campos de jogos, etc., e que permite acolher, não só definir com uma forma muito rigorosa o espaço, mas permite neste grande espaço monumental acolher, por exemplo, algumas funções transitórias, nomeadamente como a feira quinzenal. Portanto, a feira quinzenal pode apropriar-se e era interessante que este terreiro, que este chão fosse equipado de forma a poder acolher os diferentes feirantes que na feira quinzenal estão aqui presentes. Era importante também que esta estrutura verde, portanto, e estas manchas cinzentas que vemos aqui, são uma série de campos de jogos inseridos dentro da estrutura verde. Portanto, esta estrutura verde e o bosque de que vos falei, a ideia de que é um bosque urbano, portanto, é um bosque equipado. Aqui vemos alguns campos de jogos inseridos dentro deste verde bastante denso e vemos uns outros campos de jogos que pudessem aqui estar, que pudessem ser de natureza mais especializada e, portanto, associados a alguns equipamentos ou a algum edifício de apoio que pudesse, numa primeira fase, servir o melhoramento daquilo que é o que chama o campo das Santas Padeiras e, no segundo momento, que pudesse passar a ter um sentido mais público e mais aberto à cidade. Por último, dizer que dentro desta estrutura verde foi também imaginado que esta estrutura verde
possa ser uma grande área permeável, mas que também seja uma área de bosque que possa ter alguma frescura, sobretudo no verão. Portanto, esta mancha, que eu julgo que ali se consegue ver a azul, transporta a ideia de tanque e do espelho de água, mais do que um espelho de água, a ideia de tanque, para que a água esteja presente nesta estrutura verde. Portanto, como eu vos disse, a ideia da estrutura verde e deste sentido lúdico, com alguma presença dos programas culturais, mas, sobretudo, a estrutura verde lúdica é aquela que domina a vocação principal deste espaço. Queria, e se calhar para concluir, dizer que previa-se também, ou prevê-se sobretudo, a integração de duas grandes pré-existências, portanto, e a valorização dessas pré-existências, portanto, a valorização da Casa do Campino, integrada nesta grande estrutura do terreiro, deste terreiro central, e a permanência e a transformação parcial com esta adaptação da sala de espetáculos àquilo que é a Praça de Touros. Prevê-se também a possibilidade, nesta nova organização, da integração de pré-existências como a Associação Académica, um edifício que está e que pode perfeitamente ser incorporado dentro deste desenho, assim como algumas pré-existências naquilo que é a Estrada do Proço do Reto, que devem ser mantidas porque fazem sentido e porque é fundamental que por aqui estejam. Dizer também que se previu um perímetro de estacionamento que poderia ficar, ou que fica desenhado aqui. Eu julgo que o desenho é pouco perceptível, mas está associado a esta praça de articulação e, portanto, o acesso do estacionamento a partir daqui e a possibilidade deste estacionamento acomodar aquilo que estava previsto na Assembleia Municipal. E ainda a possibilidade do edifício onde estamos, portanto, a Casa do Campino, aqui o sítio onde estamos e o pavilhão adjacente. Previmos também que pudesse existir aqui um perímetro que previsse a hipotética transformação deste edifício, pode um dia vir a acontecer, mas que nunca ultrapassasse, no fundo, a área que aqui está prevista, para o equilíbrio, no fundo, das formas de ocupação que aqui se previram, daquelas que estão previstas para o acompanhamento da rua e daquelas que existem hoje. Parece-nos fundamental fazer o redesenho desta frente, no fundo, da frente que nós vemos para ali, portanto, desta frente poente do espaço, que hoje não está resolvida e que o compromisso com este programa devia procurar resolver, portanto, esta frente nascente, esta frente poente do Campo Emílio Infante da Câmara, ou desta parte poente do Campo Emílio Infante da Câmara, ligada ao Mirador e ligada a um grande espaço público, no fundo, é este que estou aqui a falar. Não sei se... Não, só para concluir, tal como em relação à solução global provisória, também nesta proposta final vai ser feito também um trabalho de identificação das várias fases de todo este programa que está aqui instalado e, portanto, que julgamos que é uma peça crucial se perceber as várias operações e depois as várias fases deste puzzle, no fundo, em que se constrói depois esta proposta, porque julgamos que é muito importante perceber o faseamento da intervenção.